Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. É um prazer estar com vocês novamente aqui, a partir dos estúdios da ADC TV e também do canal ADC Educacional, trazendo para você a pré-aula para a classe de jovens. E estamos estudando nesse segundo trimestre de 2025 essa temática tão importante sobre Davi. Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida é o que estamos estudando acerca desse grande homem de Deus, corajoso, intrépido e com a vida de temor a Deus. E certamente continuaremos com a graça de Deus na nossa vida para levar até você o conhecimento da palavra do Senhor e lições que irão direcionar a sua vida, a sua trajetória de vida, e certamente vocês terão, queridos jovens, queridos professores, uma vida ainda mais abençoada, aprendendo com a vida de Davi, um homem simples, um homem temente a Deus e um homem que tinha um vigor de vida espiritual, porque tinha uma aproximação de Deus. Ele nutria em sua vida essa comunhão genuína com Deus e o desejo de ter o Espírito de Deus em sua vida. A lição de hoje que estaremos estudando já está em tela. Davi, um casamento real. É o que nós estaremos estudando. O texto do dia nos diz: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, versículo 16. Vendo e analisando a vida de Davi, Davi não galgou ser rei sobre Israel, mas o Senhor já tinha um projeto na vida de Davi, e certamente os projetos e os propósitos de Deus irão acontecer nas nossas vidas, certamente em algum tempo da nossa vida. É claro que não é no nosso tempo, é claro que não é na nossa vontade, no nosso querer, mas no tempo de Deus, na vontade de Deus, as coisas acontecerão. E Davi, como um homem humilde, um pastor de ovelhas, mas mesmo assim temente a Deus, as coisas começaram a se desenhar em sua vida, e certamente nós vemos e entendemos o que aconteceu na vida de Davi e aquilo que o Senhor fez em sua vida de extraordinário, de maravilhoso, que também poderá acontecer nas nossas vidas. Olha, querido jovem, Deus tem um propósito, sim. Deus tem algo a realizar através da sua vida nessa terra, nesse plano. Mas é necessário que eu e você estejamos preparados, com o nosso coração aberto e também com uma vida de comunhão, uma vida intensa, sempre na presença de Deus, e certamente o Senhor irá nos recompensar. A síntese do texto diz: o casamento entre Mical e Davi nos permite um atento olhar sobre temas como a humildade de Davi e o valor do amor em um casamento. É isso que nós estaremos estudando aqui nesta lição de hoje, acerca da humildade de Davi e também do relacionamento e do casamento de Davi com Mical. Você, querido jovem, que também planeja futuramente constituir uma família, é necessário que você tenha em mente uma coisa importante. Nós precisamos fazer tudo dentro do tempo de Deus, com a orientação de Deus, e certamente o Senhor irá respaldar as nossas vidas, porque nós entendemos que a família é algo do coração de Deus. Foi o Senhor que instituiu a família nessa terra, e o Senhor, o nosso Deus, é o maior interessado pela bênção da família e sempre a continuidade das famílias nessa terra de forma abençoada, de forma harmoniosa e tranquila enquanto estiverem aqui nesse plano. Como de costume, nós teremos 3 objetivos que nós iremos delimitar com vocês aqui nessa pré-aula de hoje. Já está em tela e vai dizer para nós assim: primeiro, evidenciar a humildade de Davi enquanto noivo, ressaltar o amor de Mical, saber que Deus era com Davi. A humildade de Davi, o amor revelado por Mical a Davi, e isso vai proporcionar realmente, no seio de uma família,
no meio de um relacionamento, algo extraordinário. É o desprendimento de amar, é o desprendimento do amor no coração por outra pessoa. E nós vamos entender dentro desta lição o que vai proporcionar o amor desprendido para outra pessoa do sexo oposto. Nós, como servos de Deus, vamos aqui analisar nos pormenores aquilo que levou a vida de Davi com Mical a ter esse enlace matrimonial. E certamente extrairemos para as nossas vidas lições importantíssimas que poderão nos ajudar e certamente nos ajudará nas tomadas de decisão na nossa vida. O texto que nós estaremos estudando em classe é o texto que está em tela, de 1 Samuel capítulo 18, do versículo 20 ao versículo de número 26, quando vai dizer que Mical amou a Davi. E certamente esse amor gerou no coração de Mical e ao mesmo tempo em Davi esse desejo para um enlace matrimonial. A introdução da nossa revista vai nos dizer: essa lição nos propõe a refletir acerca do casamento entre Davi e Mical e seus desdobramentos. É um enlace que nos inspira, mas também nos dá importantes alertas sobre o que não fazer. Diante dessas questões, essa história deve ser estudada para que seja um convite à edificação e à postura correta diante dos desafios dessa área tão central em nossas vidas, a formação de uma nova família. E nós vemos em toda a trajetória de Davi com Mical as dificuldades que Davi enfrentou, as perseguições que Davi enfrentou por parte de Saul, pai de Mical, e nós vemos em todos os momentos na vida de Davi o temor a Deus e o respeito à autoridade ainda ali constituída na vida de Saul. Mas eu quero dizer para você, e aqui abrir um parênteses, querido jovem, nesse enlace matrimonial, escolhas foram dadas, escolhas, na verdade, elas foram tomadas por Davi e por Mical. E nós entendemos, trazendo para a nossa realidade, contextualizando aqui nas nossas vidas, o casamento para nós hoje aqui no Ocidente é escolha que nós iremos fazer. Nós escolhemos nos casar com alguém. Então, diante dessas escolhas, irão acontecer dificuldades, alguns problemas na trajetória do relacionamento, do casamento que nós iremos fazer, iremos tomar essa decisão. Quero dizer para você aqui, e quem está falando com você é uma pessoa que já é casado há 21 anos, né? 21 anos estou casado com Mara, minha esposa, tenho 2 filhos, João Pedro e Rebeca, e quero dizer para você, o casamento é algo glorioso, é algo tremendo, é algo abençoado por Deus, mas é necessário que tenhamos, queridos jovens, habilidades necessárias no meio desse percurso, no meio dessa trajetória, e certamente isso irá nos dar sempre o conhecimento a mais, a experiência necessária que nós precisaremos ter. Mas é bem verdade, com a ajuda de Deus, diante das intempéries, diante das dificuldades, o Senhor irá nos dar a maturidade necessária. É isso que nós precisamos entender. A maturidade, ela é crucial. A maturidade é fundamental na vida de um casal. Diante das dificuldades, diante dos problemas, sejam financeiros, emocionais ou psíquicos, diante de qualquer adversidade, nós precisamos ter o equilíbrio necessário. O equilíbrio que Davi teve diante das perseguições implacáveis de seu sogro Saul. Nós, como servos de Deus, precisamos ter a nossa mente sempre preparado para as batalhas da vida, as dificuldades que se porventura existirão. Eu quero dizer aqui para você, e talvez você esteja até pensando aí, né, comigo, mas casamento é uma dificuldade, casamento vai ter perseguições, casamento vai ter esses intempéries que o irmão Wellington está dizendo, certamente terão, mas nós precisaremos ver isso com uma outra ótica, com um outro olhar da bênção de Deus e daquilo que Deus irá proporcionar nas nossas vidas em constituir
uma nova família e certamente Deus irá te abençoar de uma forma tremenda. O tópico 1 vai dizer um noivo humilde, a humildade na vida de Davi. A palavra humildade no latim significa pequenez e modéstia. Vem também da palavra latina humus, que por sua vez significa terra fértil, e que daí vieram as expressões homem e humanidade. Nesse momento somos chamados a refletir acerca da humildade de Davi, na sua dedicação ao pastoreio das ovelhas de seu pai, em sua postura de reconhecer as suas limitações e defeitos e na sua disposição em depender de Deus e de desejar sua presença. O casamento com a filha do rei poderia causar no coração de qualquer pessoa um sentimento de altivez, mas em Davi isso não aconteceu. A humildade, ela é muito importante na vida de uma pessoa. E trazendo a realidade da vida de Davi, aquilo que foi proporcionado por Deus em sua vida, que futuramente se tornaria rei de Israel, mas agora era genro do rei de Israel, uma condição tranquila, uma condição abençoada que talvez muitos jovens ainda não têm e que estão já quase se casando, já estão noivos talvez, e talvez fique pensando, o que irá acontecer na minha vida futuramente, na situação que eu estou, eu vou casar, eu tenho fé para que Deus venha me abençoar, mas na vida dele, talvez, na mente dele, existam algumas incertezas que têm pairado no seu coração, algumas dúvidas até, mas eu quero dizer para você, querido jovem, querido irmão, que está me assistindo nesse momento, coloque a sua vida à disposição de Deus. Diz a palavra de Deus em Provérbios 16:3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A humildade de Davi, uma vida de obediência ao seu pai, o seu trabalho bem desenvolvido, o temor a Deus e uma vida em total dependência de Deus, fez em Davi ele ser um homem próspero, um homem abençoado em tudo aquilo que ele fazia, e certamente acontecerá com você, querido jovem, acontecerá conosco, se nós nos mantermos fiéis, obedientes a Deus, obedientes às lideranças constituídas por Deus, no temor ao Senhor, certamente a mão de Deus virá sobre as nossas vidas e nós teremos uma vida abençoada. Por quê? Porque somos uma terra fértil na mão de Deus e certamente iremos produzir de uma forma extraordinária. E dentro dessa constituição de uma nova família, certamente o Senhor irá nos ajudar. O subtópico 2 vai nos dizer a humildade aos olhos do mundo. A humildade em nossos dias parece aos olhos de muitos como algo ultrapassado, sem valor na visão de individualistas e narcisistas na cultura pós-modernista que estamos atualmente. Humildade não tem a ver com fraqueza, indisposição ou falta de firmeza. A humildade não está relacionada com falta de vigor, com falta de disposição, com falta de firmeza, não. A humildade é um sentimento glorioso na vida de um cristão em reconhecer a sua total dependência de Deus, o reconhecimento da grandiosidade de Deus em sua vida, nos seus planos, nas suas tomadas de decisão. Olha, jovem, as tuas tomadas de decisões precisam ser pautadas dentro da vontade de Deus, dentro do querer de Deus, através do conhecimento da sua palavra. Você quer ter uma vida frutífera? Você quer ter uma vida abençoada? Uma vida próspera no seu relacionamento com a sua noiva e a sua futura esposa? Eu digo para você, você precisa temer a Deus e viver na dependência de Deus constantemente. Mas você pode até dizer, mas irmão, eu ainda não tenho nem namorada, eu não tenho nem noiva, nem sou casado. Mas eu digo para você, você futuramente irá contrair um casamento. Você irá futuramente ter uma família. Então eu já te adianto, já de início,
peça a Deus a bênção de Deus sobre sua vida, peça a Deus para Deus direcionar para você uma mulher que seja uma mulher mais crente que você. Isso é o importante. Antes de eu me casar, aqui eu quero abrir esse parênteses para você, querido jovem, antes de eu me casar, em 2004, eu dizia ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma mulher que seja mais crente e mais temente a Deus do que eu, para que ela possa me ajudar nas situações adversas da vida que nós iremos trilhar, porque eu já tinha um certo conhecimento, não era casado, mas já acompanhava alguns casamentos já na minha família, com os meus amigos, e já vi algumas coisas, e eu já com aquela percepção, com aquele olhar mais crítico acerca das coisas, analisava algumas coisas que eu não deveria fazer. Você precisa ter isso em mente. Você precisa pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus o conhecimento acerca das suas escrituras e pedir também maturidade na tomada de decisão. E quando você tiver, no seu horizonte algo para realizar, você precisa da direção de Deus. E eu, naquele momento, pedi a Deus, o Senhor me concedeu uma esposa abençoada e estamos aqui e certamente estaremos até Jesus voltar. O subtópico 3 da nossa lição vai dizer para nós: a humildade na vida do cristão. A busca assustadora pelo reconhecimento tem levado alguns indivíduos a se afastarem da simplicidade do Evangelho, da direção de Deus e do verdadeiro padrão ético e moral na fé cristã. Mas vale ainda hoje caminharmos sob a direção do Eterno e de seus propósitos e vivendo uma vida plena e abençoada. Nós, como servos de Deus, a humildade, ela vai ser uma característica visível sempre nas nossas vidas. A humildade, ela caberá em todo segmento, em todas as situações da nossa vida, em todas as funções que nós iremos desempenhar enquanto estivermos nessa terra, seja de forma eclesiástica, seja na vida secular. A humildade sempre será algo importantíssimo na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus. Essa humildade é sempre o reconhecimento que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele sabe fazer, tudo aquilo que está sobre a sua tutela em realizar, ele precisará da ajuda de Deus. Também, em muitas situações, ele precisará também da assistência de algumas pessoas. Nós vivemos em uma coletividade, nós somos seres sociais e nós precisamos e precisaremos dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos semelhantes, vez por outra. Nós precisamos ter a humildade que nem sempre saberemos de tudo. Nós jamais saberemos de tudo. É por isso que nós precisaremos ter a humildade sempre de aprender. Esse aprendizado contínuo na nossa vida será necessário. E eu digo para você, jovem, esse aprendizado na sua vida será necessário. O percurso da sua vida, busque a orientação de seu pai, busque a orientação de sua mãe, busque a orientação daqueles que têm sempre realmente o conselho ideal. Nós iremos já ver algumas coisas acontecendo na vida de Davi acerca de conselho, mas busque em Deus pessoas que poderão te aconselhar, te orientar da melhor maneira possível. E são sempre as pessoas que temem a Deus e aqueles que ainda não vivem uma vida com Deus, mas em exemplo a isso, o seu pai e a sua mãe, que talvez ainda não sirva a Deus, mas que é uma autoridade constituída por Deus sobre você. O tópico seguinte, o amor de uma noiva. O subtópico 1, Mical e seu amor por Davi. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-no a Saul e isso lhe agradou. 1 Samuel 18, 20. O amor é o sentimento necessário em um casamento. Mical não só amava a Davi, mas usava de fidelidade para com ele. Isso foi demonstrado no episódio em que Saul enviou soldados para assassinar Davi, mas ela o ajudou a escapar e criou séries de justificativas para retardar a ação dos homens de Saul. 1 Samuel 19, do versículo 11 ao versículo de número 17, nós iremos ver essa narrativa, iremos ver esse evento, esse episódio ocorrido, em que Mical fez com que atrasasse ali os soldados na perseguição
a Davi. E nós vemos que o amor e a fidelidade de Mical a Davi foram marcas extraordinárias na vida desta mulher, dentro desse relacionamento. Então, olha, uma coisa importante que também eu preciso dizer, para você que tem um interesse futuramente de casar e que vai casar, na verdade, você jovem, homem ou mulher, você casa-se com uma pessoa, você vai se casar com uma pessoa e você geralmente talvez tenha no seu coração, na sua mente, em ser feliz, né? Isso é importante, ser feliz, é verdade. Mas você precisa ter em mente uma coisa importante. Antes disso, você precisa fazer a sua parceira, o seu parceiro, o seu marido, o seu esposo, a sua esposa feliz inicialmente. Você precisa proporcionar a felicidade, o prazer, o contentamento na vida do seu parceiro, na vida do seu esposo ou esposa, o prazer e a felicidade e demonstrar com as suas ações o amor verdadeiro, através da fidelidade. E essa fidelidade, ela vai estar retratada em todas as situações na vida matrimonial, em todas as circunstâncias, em todas as situações. A fidelidade e o amor deverão prevalecer na vida de um casal para que possa se perpetuar nessa terra as descendências. E eu tenho certeza absoluta, querido jovem, que a mão de Deus está sobre a sua vida para te direcionar, para que você possa tomar a decisão mais acertada. E a decisão mais acertada será a decisão tomada com a direção do eterno Deus. O subtópico 2, uma vítima das circunstâncias. As circunstâncias não foram nada favoráveis a Mical. No primeiro momento, casamento arranjado. Em seguida, casamento desfeito pelo próprio pai. Serviu como moeda de troca devido à cultura e costumes da época. Olha, esses costumes orientais, talvez aqui também no Brasil, em algum tempo muito remoto, aconteceram também de casamentos arranjados. Talvez você já ouviu história dos seus avós, dos seus bisavós, que tinham casamentos também arranjados pelos seus pais. Mas com a continuidade dessa sociedade, nós vemos que isso mudou. A escolha agora é feita pelas próprias pessoas. Nós vemos no caso de Davi e Mical, quando Davi vence Golias, aquilo impulsionou Davi também para guerrear e vencer aquela batalha. Ele tinha um prêmio também, que era casar com a filha do rei, é algo extraordinário. Analisando aqui agora, a gente vê e percebe uma coisa simples, talvez. Mas, na verdade, era uma coisa extraordinária você se casar com a filha do rei, passar a ter uma situação, uma vivência, uma vida mais tranquila. Quem é que não quer ter uma vida tranquila? Uma vida abençoada financeiramente? Uma vida em que as suas necessidades básicas serão supridas? Quem não tem esse desejo? Talvez Davi também tivesse esse desejo. Não quero dizer aqui porque a Bíblia não vai deixar claro isso, mas eu quero conjecturar aqui com você e dizer isso para você. Mas trazendo para a nossa realidade, quem não quer ter uma vida tranquila? As circunstâncias da nossa vida vão nos levar a situações abençoadas que o Senhor tem nos preparado. As circunstâncias ocorridas na vida de Mical, na vida de Davi, trouxeram em suas vidas futuramente algo tremendo, algo abençoado, apesar das adversidades, apesar das dificuldades. Talvez na nossa vida também, olha, eu quero dizer para você com experiência de vida própria, com propriedade para dizer para você acerca do casamento. Ao longo desses anos, tive dificuldades, venci adversidades, venci problemas imensos, mas o Senhor me deu força, me deu vigor, a mim e a minha esposa, para que tivéssemos sempre no nosso coração o desejo de servir a Deus e de honrar a Deus com o nosso matrimônio. E isso é extremamente importante na nossa atualidade, principalmente honrar a Deus com o nosso relacionamento. Talvez você, jovem, que já tem uma namorada, e eu quero dizer para você uma coisa importante. Se você namora com uma jovem que ainda não professa a mesma fé que nós, não é uma serva de Deus, eu digo para você, possivelmente será um problema futuramente para a sua vida. Porque isso é um jugo desigual. Um jugo desigual, eu vou dizer para você entender de uma forma mais clara, até rústica, eu vou dizer para você. Olha,
um jugo desigual é você pegar um animal quadrúpede, um animal, um cavalo, ou um jumento, ou qualquer outro tipo disso. Lá na minha terra, a gente utilizava o jumento e colocava alguns reservatórios de água do lado do jumento, um de um lado e um de outro, e ia buscar água. E isso era dificultoso. Ou seja, o jugo desigual é quando a gente deixava apenas um reservatório de água no lado do animal. O outro local ficava penso, porque o peso ficava só de um lado. E isso significa um jugo desigual, um peso que ficará em um lado apenas. Então, jovem, você precisa tomar decisões acertadas na tua vida. E vai começar aí na tua vida familiar com a escolha da tua futura esposa ou na escolha do teu futuro esposo, jovem mulher. Então, essas decisões, elas irão sempre mostrar futuramente na tua vida a escolha que você tomou. É uma escolha sua. Você vai decidir como você terá uma vida futura familiar. Então, é necessário que a partir de hoje, você comece a analisar a escolha que você está fazendo. Quando eu noivei, o meu pai, que ainda não era evangélico, ele disse para mim, olha, você conhece, meu pai é militar, e ele disse, você conhece a sua futura esposa? Você conhece os pais dela? Conhece os irmãos ou as irmãs dela? E eu disse para ele, conheço sim, bem, são pessoas tementes a Deus, ela é uma jovem temente a Deus. Ah, então pronto, é uma decisão que você vai tomar na sua vida para o longo e para o resto da sua vida. Olha só, uma palavra de um pai que ainda não professava ainda a fé em Cristo, mas mesmo assim teve o cuidado de me orientar. E eu já servia a Deus, mas eu tinha tomado a decisão correta. Por isso estou aqui dizendo para você, após 21 anos de casado, e digo para você, tem dificuldades? Tem. Mas quando tem dificuldades e são duas pessoas que temem a Deus, eles irão se ajoelhar, eles irão buscar a presença de Deus, irão se ajudar mutuamente e certamente vencerão qualquer dificuldade. Então fica aqui esse alerta para você, jovem, homem e mulher. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado. Subtópico 3. O poder do diálogo. A falta de comunicação e desentendimentos causarão em relacionamentos rupturas e brechas danosas e que poderão causar feridas emocionais e psíquicas em um casamento. Isso acontece bastante. Se você assistir um vídeo de uma pessoa que trabalha com casais, se você assistir um vídeo de um pastor orientador para casais, você vai perceber que inicialmente o que será abordado na palavra do pastor, de uma pessoa que vai orientar, um líder que vai orientar uma pessoa a casar, ele vai falar, vai se retratar sobre a comunicação que deverá existir sem ruídos na vida de um casal. A comunicação clara e objetiva será necessária para que esse relacionamento ele possa ter um crescimento. Comunicações saudáveis, palavras saudáveis deverão existir. Ou seja, você que já é casado, professor, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Essas palavras que serão ditas de um para com o outro, às vezes palavras que são ditas em momentos de ira ou raiva, vão causar feridas, vão causar brechas no relacionamento e darão legalidades para o inimigo de nossas almas intervir, agir e causar embaraços na vida desse casal ou dessa família. Então a comunicação, ela é importantíssima na vida em um relacionamento para que tenha e para que seja saudável. Isso é importante. Olha, jovem, a fase do namoro não é aquela fase apenas de você estar se abraçando. Não é isso, apenas. Mas o relacionamento de namoro é uma preparação para um noivado. E o noivado, uma preparação para o casamento. Precisa haver conhecimento um do outro. Apesar de que jamais conheceremos o nosso cônjuge de uma forma completa e plena. Não iremos conhecer. Passaremos casado com ele 50 anos e mesmo assim sempre aprenderemos coisas novas dia a dia. Eu ouvi isso do meu avô, casado há mais de 50 anos, e ele me dizia que ainda não conhecia por completo a minha avó. Eu sou casado há 21 anos e todos os dias
vou conhecendo, vou observando a minha esposa, ela vai me observando e a gente vai tendo algumas tolerâncias que são necessárias de um para com o outro em algumas situações, aprendendo um com o outro, e isso é muito importante para as nossas vidas. E isso é muito importante, o diálogo e também a comunicação que precisará existir. O tópico seguinte, Deus era com Davi. Subtópico 1, Davi e as armadilhas de Saul. Mesmo perseguido implacavelmente por Saul, Davi era bem-sucedido em todas as áreas. Davi era bem-sucedido em todas as áreas, mesmo em perseguição, porque Davi temia a Deus. Porque Davi confiava em Deus. Porque Davi tinha uma vida de comunhão com Deus. Ele sabia realmente a quem estava servindo. Nós, como servos de Deus, em muitas situações da nossa vida, em lutas até pequenas, de intensidades leves, nós queremos retornar, nós queremos ficar à beira do caminho, nós queremos ficar marginalizado à margem do caminho, como o cego Bartimeu. E eu digo para você, as dificuldades, as lutas e as perseguições que sobrevirão à nossa vida é para o nosso aperfeiçoamento, é para a nossa vida de experiência, para a nossa maturidade espiritual e também como ser humano, uma vida social mais forte, uma mente mais fortalecida. Eu e você, jovens, precisamos ter a nossa mente fortalecida diante das dificuldades que sobrevêm à nossa vida. As adversidades, elas se apresentarão na nossa vida para que possamos ter as habilidades necessárias de sair e nos mantermos fiéis a Deus e louvando ao Senhor. Subtópico 2 nos diz, quando Deus é conosco, o Senhor estará conosco se estivermos com Ele. Precisamos entender quando tememos a Deus e fazemos sua vontade, teremos a companhia do Eterno. É bem verdade que o nosso Deus é um Deus extremamente misericordioso e a Bíblia diz em Salmos que Ele é assaz benigno. Lá no Salmo 62 diz isso. Nós entendemos que a misericórdia e a bondade de Deus estará conosco todos os dias, como diz o Salmo 23, se nós permanecermos fiéis a Deus e na sua presença, na sua casa. Olha, jovem, nós precisamos permanecer com a intimidade gloriosa com o Senhor. Foi isso que fez Davi sobressair as implacáveis afrontas e perseguições de Saul contra a sua vida. Ao longo da nossa vida, trazendo para a nossa realidade, nós teremos diversos Saul tentando destruir, tentando nos matar, mas certamente esses Saul são demônios, são ações malignas que vão agir em vidas de pessoas desapercebidas, pessoas afastadas do convívio de Deus e aqueles crentes desavisados também. Nós precisamos ter uma vida na presença de Deus e com os nossos ouvidos atentos à voz do Senhor e certamente venceremos. O subtópico 3 nos diz os nossos desafios. Quanto mais nos aproximamos do retorno de Cristo, mais iremos nos deparar com batalhas e lutas no nosso cotidiano. O maior desafio que temos enquanto estivermos nesse plano terrestre é nos mantermos incontaminados pelo mundo e sua cultura destruidora e distante da vontade de Deus. Esse mundo caminha sempre de mal a pior. E nós, como servo de Deus, que não somos daqui, nós somos forasteiros e peregrinos numa terra que não nos pertence. A nossa pátria não é essa. Apesar de termos nascido aqui nesse país, nesse globo, mas a nossa pátria é celestial. Nós temos um lugar reservado para nós vivermos eternamente. É isso que alegra o nosso coração. E quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, o retorno de Cristo para nos buscar, mais as coisas irão se afunilar, mais as dificuldades acontecerão para tentar nos afastar da presença de Deus. Em algumas situações é a aprovação de Deus, é a purificação de Deus na nossa vida para extrair, para expurgar da nossa vida as impurezas, aquilo que produzirá na nossa vida de coisas ruins, tem que ser tirado. Nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. E é bem verdade que quando nós formos arrebatados, estivermos vivos, nos ares nós seremos transformados ao encontro do Senhor.
É isso que alegra o nosso coração, a nossa preparação aqui. Iremos desfrutar de matrimônio abençoado, de experiências gloriosas, de coisas maravilhosas nessa terra, mas a nossa visão, ela não deverá estar ofuscada do retorno de Jesus. Jamais. Nada nessa terra poderá suprir no nosso coração a alegria de nós vivermos eternamente com o Senhor. Tudo aqui nessa terra será passageiro. Enquanto estivermos aqui, vamos desfrutar daquilo que Deus irá nos dar. Mas lembrando, o nosso maior prêmio é viver eternamente com o Senhor. Nós estamos nesse deserto. Esse mundo é um deserto. Esse sistema aí é um sistema egípcio que tenta nos afastar e nos matar. Mas certamente nós iremos trilhar nesse caminho e chegaremos a Canaã celestial de Deus, um local que mana leite e mel e que nós teremos a tranquilidade eterna, a paz eterna e o gozo perene nas nossas vidas. A conclusão nos diz, diante dos acertos de Davi, aprendemos o valor da humildade, a preciosidade do amor no casamento, o quão importante é a presença do Senhor em nossas vidas e a não temer os desafios, pois não estamos sozinhos. Já diante dos erros, constatamos os lastimáveis prejuízos pela falta de diálogo, de empatia e do respeito pela vida das pessoas que estão à nossa volta. Importantes lições, um tempo de edificação para todos nós. É isso que estamos aprendendo com a vida de Davi. E aqui nesta lição, com a vida de Davi, com a vida de Mical, e nós iremos aprender o que não fazer com a vida de Saul. Nós precisamos buscar sempre na nossa vida exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia, que venceram porque viviam uma vida de temor ao Senhor e uma vida totalmente direcionada pelo seu propósito. Então é isso, que Deus continue te abençoando ricamente e até a nossa próxima pré-aula.